Brasil avança finalmente. Nasce um sistema robusto para desenvolvimento, regulação e governança na inteligência artificial. Crescimento explosivo. Gemini dispara e conquista novos usuários 5 vezes mais rápido do que o ChatGPT. Google reage. Empresa nega planos de incluir anúncios no Gemini em 2026 e tenta conter a especulação global. Mais um tropeço da IA criativa. Comercial de Natal do McDonald's vira alvo de críticas intensas na Holanda. Pressão na Big Tech. União Europeia abre investigação sobre o uso de conteúdo na web pelo Google para treinar modelos de IA. O alerta silencioso da era digital. Especialistas apontam possíveis vazamentos invisíveis de dados que quase ninguém percebe. Será que é verdade? Está começando o IA Todo Dia. Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial. De inteligência artificial. Eu ouvi falar desse bicho de inteligência artificial. This is a show about our future. Bom dia, boa tarde, boa noite, insiders e outsiders. Está começando o IA Todo Dia. Meu nome é Helena, co-host, hoje host, do IA Todo Dia, o seu canal para te manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial, do básico ao Black Mirror. Hoje nós estamos aqui com a Fernanda e o Akira, uma nova modalidade, porque o que a gente gosta aqui é de ficar mudando. Padrão é para quem é antigo, antiquado, né? Fernanda, como é que você está? Eu estou ótima e muito feliz acompanhada de vocês aqui. É muito mais divertido, é muito mais dinâmico e a gente dá umas boas risadas e se diverte. Ainda mais sem o Sommer aqui. Então, como é que é? O gato sai e os ratos fazem a festa. É. E você, Akira, como você está? Boa, pessoal. Estou muito feliz. Fazia muito tempo que a gente não gravava juntos e eu estava com saudades. Estava de férias, voltei e ouvindo os episódios, falei, putz, que saudade que eu estou de fazer com eles e cá estamos. Estou muito bem também. Bora para mais um episódio cheio de novidades. É isso aí. E a ideia justamente é tornar esses episódios mais dinâmicos. Vocês dois estavam muito solitários e a gente percebeu, assim, né? A gente gosta de falar, de conversar, de fazer umas piadas. Então a gente decidiu alterar novamente. Continuamos com o IA na prática, com o prompt da semana, mas vamos adicionar notícias também no meio disso e outros quadros que vocês já conhecem. E eu vou começar então com a notícia. Existe uma armadilha brilhante no mercado de tecnologia hoje. Ela se chama a IA de última geração. Muitos líderes caem nela. Eles buscam a ferramenta mais nova, um modelo de linguagem mais falado e depois tentam encaixar essa ferramenta em algum problema da empresa. É tipo criar o remédio para depois encontrar a doença. E o resultado quase sempre é zero adequação e muita grana desperdiçada. A Gênia, nossa parceira, sabe que o sucesso começa com a pergunta certa. E a pergunta não é o que essa IA pode fazer por mim. A pergunta certa é qual é o problema que, se resolvido, mudaria o meu negócio. É a partir dessa resposta que a verdadeira inovação acontece. A tecnologia deve se moldar aos seus desafios e não o contrário. Essa é a filosofia que diferencia um projeto de IA bem-sucedido. Quer sair da armadilha e começar o projeto certo? É só apontar a sua câmera para o QR Code que está aqui na tela ou então clicar no link da Gênia que está aqui na descrição do episódio. O governo federal decidiu colocar ordem na casa e entrou de cabeça na regulação da inteligência artificial no Brasil. Se você acompanha aqui o nosso canal, você com certeza já ouviu falar do famoso Marco Legal da IA. Pois é, ontem o governo federal enviou um novo projeto de lei para o Congresso que funciona como uma peça-chave nesse quebra-cabeça. A grande novidade? A criação do SIA, Sistema Nacional para Desenvolvimento, Regulação e Governança de Inteligência Artificial. Mas calma, porque um novo projeto agora, basicamente para arrumar a papelada jurídica. No texto anterior, os advogados reclamavam que existia um vício de iniciativa. Trocando em miúdos, o Congresso estava tentando dar poderes à Agência Nacional, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas pela Constituição, só o Poder Executivo pode fazer isso. E com esse novo texto, o governo resolve o problema e define quem manda em quê. Funciona assim: a ANPD vira grande autoridade central, ela vai criar as normas gerais, fiscalizar setores que hoje não têm dono,
como as IAs de propósito geral, tipo ChatGPT da vida, e já os setores que têm regulação própria, a regra é clara, cada um no seu quadrado. Por exemplo, se uma IA for usada em planos de saúde, quem fiscaliza é a ANS. O sistema respeita as agências que já existem. E não para por aí. O projeto quer garantir que a gente não compre gato por lebre e propõe a criação de comitês com cientistas e representantes da sociedade civil para aconselhar o governo. Será que a gente vai ser convidado, gente? A ideia é ter transparência e ouvir quem entende do assunto antes de criar as regras. O mais interessante é que o texto não foca só em proibições. Ele traz uma visão de fomento também. Incentivar a inovação, melhorar a infraestrutura e garantir a nossa soberania digital. Agora, esse projeto vai ser anexado ao marco legal, que já está tramitando, destravar a pauta e, com sorte, acelerar a definição das regras do jogo para IA no Brasil em 2026. Eu espero que sim. O Brasil é um pouco lento, mas eu estou apostando que sim, pessoal. Muito legal. Finalmente, né? Ele já é um assunto que a gente traz aqui há um tempo, né? Que a gente estava precisando dessas leis, estava muito terra de ninguém. Eu acho que ainda está, na verdade, mas pelo menos já é um começo. Eu nunca me esqueço de quando a gente começou a fazer publicidade no marketing digital e não tinha regra. E aí ficava aquela coisa, você não sabia se a pessoa estava vendendo aquilo de verdade, se aquilo estava sendo paga para falar, e aí depois apareceram, né, o hashtag publi, e as coisas foram evoluindo. Eu sinto que a gente está nesse meio, né? Algumas ferramentas já estão saindo imagem gerada por IA, vídeo gerada por IA, o que já facilita. Claro que nada impede da pessoa cortar aquilo ali e continuar postando e ganhando dinheiro em cima, né? Como se fosse verdade. Mas, não sei, eu acho que vai ajudar bastante e principalmente diminuir muitos golpes, muitas coisas que acontecem aí, né? Diminuir, não vai deixar de existir, porque isso nunca vai, mas acho que diminuiu. Eu gostei do nome CIA, né? É o tipo dos Estados Unidos lá, só que do Brasil. É verdade. Agora, com a minha experiência em governo federal, pessoal, vai demorar. E essa disputa de poder, assim, quem manda no quê, ela, além de atrasar o nosso progresso, muitas leis, regulamentações, ela trava também projetos, sabe? Ela tá desde a ponta até a governança. Minha opinião é que a gente ainda vai sambar muito, mas eu não vou falar nada, que senão eu vou ser cancelada. Vou pedir só para a Fernanda mandar a próxima notícia. Boa. Gemini cresce 5 vezes mais rápido que o ChatGPT em novos usuários. Tem virada de mesa na guerra das IAs. Dados recentes da Sensor Tower revelam que o Google Gemini está crescendo 5 vezes mais rápido que o ChatGPT em novos usuários ativos mensais. A alavanca para esse salto impressionante? A integração nativa com o Android, que coloca a IA no bolso de milhões de pessoas. E o hype em torno das atualizações do Gemini 3, que de fato está muito bom. Enquanto o ChatGPT mantém a liderança absoluta em números totais, né, de download, porque aqui é só, lógico, a margem, né, dos 5 vezes é do crescimento. O Google acelera fundo usando a força do seu ecossistema móvel e novos recursos visuais para encurtar a distância. A briga pela sua tela em 2025 acaba de ficar muito mais acirrada. Falando em Google, Google nega rumores de anúncios no Gemini em 2026. Após vazamentos sugerirem que o Google planejava inserir publicidade diretamente nas respostas do Gemini já no próximo ano, a empresa veio a público ontem, dia 9, ontem, isso mesmo, negar veemente a informação. Fontes internas, no entanto, dizem que a tecnologia para isso já está pronta e sendo testada em ambientes fechados. E que a negativa pode ser apenas uma estratégia para não assustar a base de usuários atual, enquanto a competição com a OpenAI segue acirrada. Legal essa notícia. O que vocês acharam aí? Eu acho que pode ser que eles não planejem para 2026, mas publicidade vai ter em todo lugar, especialmente vindo do Google, porque a gente abre qualquer site de notícia hoje, vem aquele Google Ads de cima, de baixo, do lado, no cantinho. Então, eles não vão perder chance de publicidade. Talvez mudem até formato, né? Porque eu não sei vocês, eu me incomodo demais com isso. Eu acho que
esse formato visual, assim, dos pop-ups e tal, eu acho que não, mas talvez, assim, busca sobre um tema e os primeiros que aparecem pagam por isso, estilo o que já é hoje no Google, né, ali, os patrocinados. Não sei. O que você achou, Akira? Boa. Eu acho incrível a capacidade que o Google tem de acelerar as coisas em que ele foca, né? E mesmo que ele foque nisso, ele não deixa de lado, por exemplo, o óculos que ele quer lançar, né? Enquanto o ChatGPT lançou um código vermelho, deixou todos os projetos de lado e falou, não, agora a gente tem que focar nisso e a gente vai nisso. Então é incrível como o Google consegue ter essa capacidade de evoluir com escala sem despriorizar alguns outros projetos tão importantes. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Olhando para o lado de business, assim, a capacidade que a empresa tem de fazer isso. E segundo, eu acho que as publicidades, foram o que trouxeram o Google até aqui, o Facebook até aqui, e a gente vai ter algum jeito, com certeza, de tirar dinheiro disso. A gente só não sabe qual é, mas é impossível não conectar uma fonte de renda tão forte dessas grandes empresas pensando em IA, pensando em qualquer coisa que venha pela frente. Perfeito. Até para dar uma dica aqui para os usuários, antes de passar para a próxima notícia, a gente já falou isso em um dos episódios, acho que do EA na prática. Enquanto não é pago para você aparecer, você que tem uma empresa, uma prestação de serviço, esteja sempre com a sua página de web atualizada, sabe? Dê valor para os rankings ali do Google, para os comentários e o ranqueamento, porque tudo isso ajuda sim, se alguém busca um tipo de serviço hoje nas plataformas de IA, eles utilizam a base ainda do que aparece ali, muito do que aparece no Google. Então, enquanto a gente ainda não pode pagar para aparecer, vamos cuidar das outras redes que estão ao redor, né? Sim, eu vou até Muito dar um bom. hack aqui, que esses dias eu pesquisei no Google uma notícia, e aí apareceu, eu abri essa notícia, era de um jornal, e sabe quando é só para assinante, e ele fecha assim, fala, putz, para você assinar, para você fazer a leitura tem que assinar e tal, tal, tal. Aí eu fui no modo Google, no modo AI do Google, pesquisei sobre a mesma notícia e ele trouxe o resumo. Então a gente tem aí um hack para a gente ler algumas coisas que talvez só os assinantes do jornal. Olha, ele quebrou o paywall com a IA. Gente, eu nunca tinha pensado E, nisso. Pô, Marquinhos, você tinha que ter me falado disso antes, porque eu sou a responsável por atualizar nosso site todos os dias com as notícias e é muito comum que eu me depare com notícias assim, especialmente quando é do The New York Times, o Washington Post e tal, e a gente quer trazer as notícias quentinhas de jornais grandes. Aí eu vou lá, pego no site para quebrar o paywall. Mas agora, obrigada, Kira. Tô aprendendo muito hoje. eu aprendi nesse final de semana. Eu fiquei bravo, falei, putz, vou ter que assinar. Não, deixa eu ver. Joguei no Google, no modo IA, e aí ele trouxe, inclusive uma das fontes era esse site. Falei, pronto, é isso. Nossa, sensacional. Top. Aí, já tem o IA na prática aqui no meio do programa. Verdade. Akira, você também tem uma notícia pra gente. Conta aí. Eu tenho uma super novidade para quem já segue a Sofia e para quem está procurando novas oportunidades de emprego. A Sofia agora tem um portal de empregos, um espaço feito para conectar candidatos e empresas através da inteligência artificial. Para empresas que contratam com a Sofia, o portal é um adicional incrível. As vagas se tornam visíveis para centenas de candidatos. E para quem busca emprego, é super fácil. É só acessar o portal e participar dos processos seletivos com entrevistas feitas pela Sofia, tudo online. É rápido, prático e acessível. Você pode usá-lo do seu celular, do seu computador, em qualquer lugar. O portal de vagas é outra forma de Sofia conectar pessoas e empresas, com agilidade, inteligência e humanidade. Visite o portal de vagas da Sofia hoje e descubra as últimas oportunidades. Sim, vamos lá. Depois da Coca-Cola e do painel feito por IA em Londres, dessa vez foi o McDonald's da Holanda que recebeu duras críticas por lançar comercial de Natal totalmente gerado por inteligência artificial. A proposta era mostrar, de forma bem-humorada, o caso típico das festas de fim de ano. Trânsito, presentes, casa bagunçada, mas o resultado passou longe do encanto natalino. Personagens distorcidos, movimentos estranhos e cenas que mais pareciam um glitch do que um anúncio. O público reagiu rápido, muitas classificaram o vídeo como perturbador, mal acabado e até assustador. A repercussão negativa foi tão grande que o comercial acabou sendo retirado do YouTube poucos dias depois. A agência responsável tentou explicar que não foi apenas IA. Uma equipe trabalhou semanas ajustando cada detalhe.
Ainda assim, nada impediu a sensação geral de estranhamento. O caso abre mais um capítulo curioso e polêmico sobre o uso da IA em campanhas publicitárias, mostrando que nem sempre o resultado convence e que, às vezes, o Natal pode ganhar um toque acidental de paródia e polêmica. E eu não entendo porque as pessoas ainda não falam, não veem que esse trem já partiu. Sempre que eu vejo uma notícia dessa, eu lembro do Sommer. Esse trem já partiu faz tempo, galera. Não tem por que ficar brigando com a IA. Eu acho que tem o toque artístico ali de que não deu certo, ok, pode ter sido isso, mas ficar reclamando que foi feito por IA, eu acho que é uma coisa que começa a me irritar. Falando em trem partir, no comercial que a gente está deixando rodar aqui na tela, tem inclusive uma mulher que ela é presa por um metrô e arrastada. E eu assisti tudo, achei super engraçado. São tragédias de fim de ano, né? De caindo em cima da pessoa, a pessoa caindo na árvore de Natal, caindo em cima do outro e tal. É, Tem algumas cenas mal feitas? Tem, mas isso não é nada que tira o propósito. A gente ainda não chegou naquela perfeição. E às vezes parece até ser bom, né? Porque vai ter uma hora que a gente nunca vai saber identificar. E ficou legal, gente. Eu gostei desse comercial. O povo é muito cheio de mimimi. Eu concordo plenamente e eu acho que, como a gente está naquela ainda virada de chave, né, naquele meio, a gente está num limbo, as pessoas ainda não conseguiram virar essa chave. Mas como a gente já falou aqui várias vezes, cada um da sua forma, vai ter uma hora que você vai saber que é IA, não é que vai ser imperceptível, não é isso. Você vai saber que é IA, mas você não vai se incomodar por isso. É igual o lance da pública, eu tô comentando. No começo todo mundo foi contra. Como? Ela tá sendo paga para divulgar esse shampoo e você vai cair, você vai comprar? Cara, hoje as pessoas compram mesmo vendo que é publi, mesmo vendo sabendo que a pessoa foi paga e tá tudo bem, né? Então, assim, acho que a nossa chave ela vai virar com relação a IA. Espero. Isso aí. E uma outra notícia aqui quentinha da Europa e do Google de novo. Hoje, metade das nossas notícias tem a ver com o Google. A União Europeia investiga o Google por uso de conteúdo na web em modelos de IA, que é um alerta climão entre a Europa e as Big Techs novamente. A Comissão Europeia decidiu arregaçar as mangas e abriu ontem uma investigação formal contra o Google, e o alvo da vez é o nosso conhecido modelo de inteligência artificial, o Gemini. A história é a seguinte: os reguladores europeus suspeitam, gente, é até irônico isso, suspeitam que o Google ligou o aspirador de pó digital e varreu a internet para treinar sua IA, mas sem pedir licença, e principalmente sem pagar a conta. A acusação é que a empresa teria usado conteúdos protegidos por direitos autorais, desde artigos de grandes jornais até roteiros de vídeos de criadores do YouTube, para alimentar o cérebro do Gemini de graça. E a investigação não para por aí. Bruxelas também quer saber se o Google não está jogando sujo dentro de casa. A suspeita é que a empresa esteja usando seu buscador, que todo mundo usa, para favorecer o Gemini e esconder as IAs concorrentes lá no rodapé da internet. Se essas práticas forem comprovadas, que eu acho muito óbvias, o Google pode estar violando a Lei de Mercados Digitais, o temido DMA. E vocês sabem, né? Quando a Europa decide multar, o valor costuma ter muitos zeros. Parece que a era do use os dados agora e peça desculpas depois está ficando cada vez mais difícil no velho continente. Não sei o porquê a União Europeia investiga se isso aconteceu ou não. Eu acho que isso já é um fato. Inclusive as Big Techs já as falaram, não de forma tão direta, mas que fizeram isso. O ponto é mesmo como controlar para que não aconteça mais. O que já passou, já passou. Agora é daqui para frente como que a gente vai reagir, quais serão as fronteiras, barreiras, limites que a gente terá para que essas linguagens de modelo não sejam treinadas de forma tão gratuita assim. Mas que isso aconteceu, eu não duvido, Akira. Eu também tenho minha, assim, eu concordo que não pode ser uma terra sem lei como estava, né? Você utilizando dados e tal. Mas eu tenho minhas dúvidas se empresas, artistas e tudo mais
eles não querem fazer parte de uma LLM, não estar dentro de um chat GPT, não estar dentro do Gemini. Às vezes eu fico me perguntando, sabe, o quanto isso é um pouco hipócrita, sabe? Acho que todo mundo está querendo tirar vantagem também. Eu sinto um pouco. Até por não ter ainda essas leis. Então, não sei, fico um pouco aí em cima do muro, assim, com relação... Inclusive, se você pedir para o ChatGPT aí quais são os melhores podcasts de inteligência artificial do Brasil, vai sair lá o IA Todo Dia, que é não só um dos melhores, mas eu acredito que seja o melhor. E para confirmar isso, eu peço que vocês aí deem 5 estrelinhas, uma curtida, um hypar, um comentário, comente qualquer coisa, gente. Comente do óculos do Akira, a gente está aceitando até esse tipo de comentário, porque faz diferença pra gente, e especialmente para mim. Eu faço aqui sempre meu drama pessoal, eu vivo desse podcast, gente. Daqui a pouco eu vou estar morrendo de fome se vocês não curtirem, comentarem, compartilharem aí para o grupo da família. Aproveita que é Natal. Antes de vocês brigarem com a família no Natal e saírem dos grupos, que vai acontecer, né? A gente sabe que vai acontecer. Ano que vem quando eleições, entrarem né? com política. Falando que vem então, eleições. antes de vocês saírem do grupo aí, aproveita que tá a paz pré-Natal e manda lá pro grupo da família o nosso programa, gente. E agora, Isso é muito Black Mirror. Roda a vinheta. A crise silenciosa da IA. Vazamentos invisíveis de dados que quase ninguém nota. Imagina que você está usando um chatbot há um ano e, de repente, descobre que partes das suas conversas, contratos, desabafos, dados pessoais, seu psicólogo virtual, podem ter sido reciclados pelo próprio sistema e agora podem aparecer para outras pessoas sem que você jamais perceba. Então, todos os seus segredos abertos para o mundo. Parece roteiro de Black Mirror, mas essa é justamente a crise silenciosa que especialistas em segurança vêm alertando. Vazamentos invisíveis de dados que acontecem não por ataques hackers, mas pelo uso cotidiano e despretensioso da IA. Na corrida por usar ferramentas de inteligência artificial no dia a dia de empresas e escritórios, há um risco crescente e pouco discutido: o vazamento acidental de dados sensíveis. A reportagem The Silent AI Crisis, Invisible Data Leaks and How the World Can Stop Them, publicada em novembro de 2025, alerta que muitos desses vazamentos não vêm de hackers, mas do próprio uso cotidiano, colaboradores digitando contratos, dados pessoais, planos estratégicos ou comunicações internas em sistemas públicos de IA. O problema se agrava porque os modelos de IA aprendem com tudo que percebem, que recebem, e o que parece inofensivo pode reaparecer depois em respostas automáticas, expondo informações confidenciais ou segredos corporativos. Empresas entrevistadas indicam que mais de 60% já passaram por esse tipo de exposição. Por outro lado, há boas notícias. A mesma tecnologia da IA está sendo utilizada para contornar o problema. Filtros automáticos de dados sensíveis, capazes de remover nomes, números e trechos confidenciais antes do texto chegar ao modelo, têm se mostrado efetivos. Estudos mostram que, combinando deployments privados com esses filtros, os modelos internos ou criptografados, eles reduzem a incidência de vazamento em cerca de 78%. Então, você, inocente, que está utilizando todo dia a IA no modo público, talvez você tenha alguma surpresa no futuro. Acho que esse é o resumo dessa notícia e é um pouco assustador porque a gente sabe quais são os segredos que talvez não vão mais morrer conosco, né? Akira, eu acho que foi você que fez um prompt da semana falando sobre como configurar isso, não foi? Ou foi a... Rolou aqui, gente. Eu trouxe algumas vezes. A gente isso, a gente está em 200, quase 250 episódios, a gente lembra que aconteceu, mas não lembra quando, e é normal, mas a gente já falou realmente, a Akira já falou, acho que a Fernanda também já falou, eu já falei com certeza. A gente passou por uma situação, porque isso é legal de dar como dica, ó, já é a segunda dica que a gente dá aqui, a terceira, né? O Akira tem configurado no dele, por exemplo, para não atualizar o modelo com as informações que ele conversa. Então, ele desativa as memórias, ele desativa nas configurações do chat dele
esse não compartilhamento das informações. O meu, no caso, eu deixei ativado, porque eu fico ali melhorando a memória dele, mas é uma forma, por exemplo, de você talvez, eu digo talvez porque a gente nunca tem certeza de nada, né? Que você desativa aquilo ali, realmente está desativado, tanto que em empresas eles colocam para a gente não colocar nada, mesmo que você desative, né? Então talvez seja uma barreira ali para os seus segredinhos não virarem fofoca. Eu tenho a minha novela mexicana com a Alexa, né? Que você já deve saber que um ex-namorado invadiu minha Alexa e tal. E na época que eu fui cancelar, eu descobri que a Amazon só permite que você cancele a gravação da sua voz. Mas o que você pede para a Alexa não tem como você excluir, vai bloquear. Caraca. Então. Nossa, Então, muito interessante. Às vezes eles nem dão pra gente a possibilidade de uma privacidade maior. E aí fica nisso. Mas eu acho que faz parte do game, gente. E toda vez que eu vejo uma notícia como essa, que tem a China com o celular, com o BYD espionando a gente, eu penso, o que eles querem saber da porra da minha vida, galera? Minha vida? Não tem nada demais na minha vida. Eu acordo, treino, como, vou lá, tomo um banho, participo do podcast, faço umas piadinhas, bebo eventualmente, vou dormir de novo, acabou minha vida. Então, eu não me incomodo nem um pouco com isso, de verdade. Minha conta corrente? Também não, a não ser que você apoie a gente, eu fique milionária com o seu apoio. Aí, beleza. Mas, gente, o que eles querem saber? A gente não é tão importante assim, não. Pelo menos é a minha opinião. A menos que eles vendam seus dados para gerar anúncios, né, também, que aí isso se torna importante. Tipo, quais são os hábitos da Helena? Quanto que isso custa? Ah, a Helena faz tal coisa, pessoal. A Helena usa essa pasta de dente aqui no Tela Pet, isso aqui para comprar não sei aonde. Dados, vale ouro. Eu não sou consumidora, eu sou filha de hippie. Verdade. Sou consultora. Helena não cai. Eu caio muito. Eu sou de marketing e caio em todas. Gôndola, então, eu caio em todas. Eu caio dentro da farmácia, compro isso, aproveita e leve isso. Tá bom, velho. Farmácia dá aqueles ticketzinhos com desconto para comprar outra coisa, eu amasso, jogo fora, nem olho para aquilo, eu vou lá, pego o que eu quero, o que eu preciso, acabou. Eu sou. Sensacional. Bom, vamos pro IA na Prática? Isso, então, roda a vinheta. IA na prática, poeira todo dia. IA na prática, poeira todo dia. IA na prática, poeira todo dia. Boa! Pessoal, a ideia hoje do IA na Prática, e vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, vou falar aqui o que é a ferramenta e vou perguntar se a Helena e o Akira já conheciam ou já utilizaram, tá? Eu vou falar de uma ferramenta que ela nem é tão nova assim, cada vez ela tem recebido alguns aprimoramentos, tem gente que já fazia de outras maneiras, isso que eu vou falar agora, que são a criação de e-books, de livros, de storytelling, né, de você poder contar uma história. Pode ser infantil, mas se você consegue utilizar um pouco mais da sua criatividade e explorar esse formato de livrinho, talvez para outras tarefas, né, que a gente fala, a IA, ela potencializa muito a depender da sua criatividade, né? E tem muita gente que monetiza isso, tá? A gente vai mostrar aqui para vocês que vocês conseguem fazer um livrinho em 2 minutos. Eu dei uma olhada na Amazon, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. A galera vende por R$8, $9. E tem ali uma boa demanda. Tudo é criatividade da sua historinha e do que você vai fazer. Vocês já tinham visto essa ferramenta, Helena, Akira? Eu não, eu já usei o Gama para fazer e-book. Verdade, acho que era uma das formas que as pessoas faziam antes, verdade. Eu já ouvi falar, eu acho que foi uma das formas de uso de IA no começo que mais tinham a parte prática, né? Mas confesso que nunca usei e quando eu penso nisso, eu penso muito, o dia que eu tiver um filho, talvez eu queira criar uma historinha com um desenho que ele fizer e tudo mais, mas ainda não cheguei nessa fase. A gente tem um ouvinte que fez um livro inteiro, físico, assim, né? Acho que é Paulo o nome dele, Sim, Fernanda, que tá lá no grupo. É verdade. Então, pessoal, o céu é o limite. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente ir passo a passo, tá? Só um minutinho. Então, vamos lá. Então, a ferramenta que eu vou mostrar hoje, ela é chamada Storybook. Ela fica dentro do Gemini e mesmo para quem não é assinante, ela está disponível. Onde que ela fica?
Aqui no Gems, né, os assistentes do Gemini, eles chamam Gems aqui. Quando você clica aqui, ele vai aparecer alguns, você pode criar o seu próprio, e o de Storybook vai estar aqui. Detalhe, tá? Ele ainda está em experimento, em beta, né? Então pode sim ocorrer algumas alucinações. Eu testei ele algumas vezes e algumas vezes ele alucinou. Não só no quesito do personagem sofrer algumas pequenas alterações página a página, como também, às vezes, o escrito da página não bater com a imagem, tá? Então, e já adianto uma dúvida. Fernanda, gerei meu livro de 20 páginas. Consigo alterar uma página em específico? Hoje ainda está dando uma bugada essa alteração. Ele vai lá e gera tudo de novo, o arquivo para você. Mas eu imagino que em breve eles vão ajustar isso daqui, tá bom? Então, você vai clicar aqui em Storybook, ele vai abrir, tá? Ele vai até te dar algumas sugestões, algumas ideias do que você pode fazer. E eu já deixei pronto alguns prompts, e Akira, fique à vontade se você eventualmente vê alguma dica que você possa dar e acrescentar aí dentro desses prompts, porque, sendo bem sincera, testando a ferramenta, ele não exigiu um super prompt, tá? Ele foi bem direto ao ponto, assim, não exigiu nenhuma engenharia e tudo mais. Mas como a Akira já ensinou várias vezes, quanto mais detalhe você der sobre a história que você quer criar, sobre o personagem que você quer ter dentro da sua história, é óbvio que ela fica melhor, tá? Então, a primeira delas, e mais óbvia, é você poder criar um livro infantil aí pro seu filho, pro seu sobrinho, enfim. Cria uma história para o meu filho Matheus, de 7 anos, isso aqui tudo é caso real, tá? Sobre as aventuras e a amizade de um menino com seu amigo imaginário, o Bolinho Azulzinho. Foi assim que ele chama o amigo imaginário dele, que inclusive eu descobri há pouco tempo que ele tinha esse amigo imaginário. E eu vou anexar, obviamente, o desenho do amiguinho imaginário, né? Como toda criança aí faz, e obviamente precisa ser um amigo imaginário, né? Toda criança faz algum tipo de desenho que quer ter uma história dele. Então, anexei aqui a imagem, ó. Você vê pintadinho aqui, bem básico, tá? Nada demais, um desenho de criança. Use a referência como anexo e ele é peludinho. Eu perguntei para o Matheus qual que era a textura desse bichinho, ele falou que ele é peludinho igual um ursinho. E vou botar para rodar aqui, tá? A gente vai cortar aqui porque ele vai levar 2 minutos. Eu quis fazer o passo a passo de 1 e depois eu mostro alguns prontos para você. Bom, pessoal, ele pensou bem pouco, tá? Durou, juro, 1 minuto, 2 minutinhos para criar essa historinha. De novo, como eu não dei muitas referências do contexto, do que eu queria, eu poderia colocar uma história real do que ele já passou. O Matheus gosta de futebol, poderia subir uma imagem do Matheus para que ele parecesse mais, né, com esse menininho. E aí, ele criou aqui, ó, a grande busca boba do Bolinho Azulzinho. Ele coloca até o seu nome aqui, ó, de Fernanda Attore. E aqui ele vai criando, e de maneira super dinâmica, você consegue ir virando aqui as paginazinhas, voltando, tá? E aqui ele vai descrevendo do lado direito. Detalhe legal, quando você coloca a idade do público, ele ajusta não só, obviamente, o texto, mas até a quantidade de palavras, né, para aquela idade. Eu gerei alguns outros livros que geraram muito mais texto e tinha a ver com o público-alvo, não só com a temática. Depois que ele gera esse livro, ó, isso aqui, por exemplo, algo deu errado, e o Gemini não consigo gerar essa imagem. Esse foi um dos erros, é bom mostrar, foi um dos erros que já aconteceu comigo também, tá? E aí você tem que voltar e gerar. Como eu falei, a gente não está conseguindo ainda gerar específico, uma página específica. Se alguém conseguiu de alguma maneira, por favor, comenta aqui embaixo o que você já conseguiu. Você consegue ver esse livrinho em tela cheia, né? Aí se você põe aqui para tela cheia, você depois sai desse modo. Você consegue baixar, isso aqui gera um PDF em paisagem, então para você poder imprimir, isso daqui depois virar um livrinho mesmo. E você também consegue ouvir a pessoa ali contando realmente essa historinha aqui, tá? Você consegue, inclusive, editar voz mais aguda, voz mais grave. Então, a forma aqui de você contar essa historinha. Então, esse daqui é o básico para você conseguir saber. Eu vou para as próximas ideias, mas antes de ir para as próximas, o que vocês acharam, meninos? Só pegar um gancho aqui do prompt, né? Algumas dicas. Você traz ali quem é o público, qual é o texto que você quer. Então, são informações que para a gente parecem ser relevantes, mas
a IA, quando ela olha tudo isso, ela tenta buscar esses detalhes e traduzir nesses conceitos que eu estou trazendo, né? Então, qual é o seu público-alvo? Você falou que é o Matheus, quantos anos ele tem, sobre o que a gente está falando, né? Qual é o tema que a gente quer que o livro seja sobre, quem são os personagens, né? Tem o Bolinha Azul. E uma coisa bem legal aqui é que ele foi multimodal. Então, você trouxe texto e uma imagem de referência, né? Então, acho que isso é bem legal também para a gente, que é uma opção, é uma flexibilidade que a gente tem do Gemini e de outras também, né? Mas aqui você trouxe não só o texto, mas também a imagem no seu prompt. Então, pode não parecer, mas a gente tem uma construção muito interessante de prompt e não somente o texto, mas com outras mídias também. Gente, é o seguinte, eu trouxe aqui outras 4 ideias, porque, de novo, o céu é o limite, usem a sua criatividade. Contem aqui para nós o que mais vocês usariam, ou o que vocês já estão usando, que talvez a gente não tenha utilizado aqui, tá? Achei muito legal que você pode fazer um livro no estilo color book, e você pode literalmente pedir aqui, tá? Eu até coloquei aqui como referência o Bobbie Goods, né, que é um livro bem famoso de colorir, só que coloquei a capivara, não sei nos outros estados, mas em São Paulo tá uma onda das crianças amarem capivaras. E aí eu coloquei aqui para Helena, que tá nessa fase, e você pode imprimir e colorir. Eu vi um dos tutoriais do YouTube, inclusive, bem interessantes, que você pode fazer uma história sua em color book. Você tem alguém amado, alguém que você queira dar, e você tem uma história de uma viagem, fotos de uma viagem que você fez com essa pessoa. Você consegue subir ali mais de uma imagem e pedir para gerar um color book daquelas fotografias. E aí depois você dá esse livro para a pessoa colorir, enfim, guardar de recordação. Achei bem... Então, color book, aí fica a dica, tá bom? É só no prompt você pedir, literalmente, color book, no estilo color book, eu quero um livro de capivara para tal idade, ou um livro para adultos, para quem gosta de pintar mandala, né? Que tinha uma fase que os adultos adoravam pintar mandala. Tudo isso dá para ser feito, tá bom? Outra coisa diferente, tá? Eu ia dizer diferente, eu não acho que eu usaria isso aqui para o mundo profissional, mas eu achei legal, tá? É você subir uma foto sua mesmo e contar um pouquinho da sua história profissional, e aí de uma maneira diferente você conseguir trazer a história da sua carreira, da sua vida. Direto, o Matheus acha que eu trabalho com notebook, a ideia dele é que meu trabalho é eu ficar no computador, ele nem sabe o que eu faço. Então, é uma forma legal também de você mostrar para o seu filho aí o que você faz, né? Uma forma dinâmica. Então, eu achei bem interessante. Você é técnica de TI, então. Você conserta em notebook. Exato. Aqui em casa, eles pegam o teclado e ficam falando que estão trabalhando igual a mamãe. É isso que eles pensam que a gente faz. Isso quando eles não chamam o Alexandre de massagista, que ele ama, né? Porque ele é fisioterapeuta. E as crianças chamam ele de massagista. Outra ideia legal, de novo, aí também... Eu falo para quem tem filhos, gente, é porque essa ferramenta, ela tá muito infantilizada, né? Então é por isso, mas, por favor, de novo, aí digam aí se vocês estão utilizando para alguma outra coisa, mas essa eu achei bem legal para quem tem filhos na fase aí já juvenil, adolescente, que tem um tema terrível para estudar, para fazer prova, e aí para você, muitas vezes sobra para o pai ou para a mãe explicar. Então, você pode fazer um livro de um tema complexo, como esse, por exemplo, o que é DNA? E como você explica isso para uma criança de 13 anos, né? E aí ele cria de uma maneira muito lúdica. Eu não coloquei muitos detalhes desse prompt, tá? Dica também, ao invés de você fazer da sua cabeça o prompt do zero, use a IA para trabalhar para você, né? Coloca ali a sua situação e o seu problema e peça um prompt criativo para gerar um livro como esse. E aí ela criou uma história ali de como o DNA é no nosso corpo, uma criança que acha um livro secreto com esses segredos, né, do nosso DNA. Então é bem legal também, dá para você utilizar para ensinar temas complexos. Eu achei bem legal. Então, deixa eu adicionar 2 comentários lá, aqui, pode. Fer. Você falou que talvez no mundo corporativo não fosse tão útil, né? Mas depende da área, né? Se você vai para uma área de marketing, está concorrendo para uma vaga de marketing ou que busque criatividade, talvez seja sim uma opção, então depende muito do uso. E eu acho que, segundo ponto que é legal desse modelo de Storybook, né? Aqui é que ele tenta ao máximo manter a consistência dos personagens, do ambiente, do cenário. Antes você tinha que ficar fazendo uma imagem, aí pegar todo o prompt, falar, putz, agora eu vou mudar um pouquinho a imagem, mas eu tenho que manter o prompt. Então era uma tentativa e erro infinita.
Agora, com um prompt, você conseguiu a consistência em todas as imagens, né? Acho que isso é legal também destacar qual é a diferença e por que esse modelo de Storybook do Gemini tá tão legal. Verdade, concordo plenamente. Gente, tá incrível. Esse último que você fez do DNA, Uhum. dá para fazer trabalho escolar, né? Total. Gente, mudou a nossa forma de fazer trabalho. Eu Não sei como vai existe ser mais essas crianças. cartolina. Não existe mais E a cartolina. vergonha que a gente passava com aquela cartolina horrorosa. Fica segurando lá. Não, exato, você tem toda a razão. Eu acho ainda, as escolas, eu nem sei como elas estão se preparando ao certo para isso, mas vai ter uma virada de chave em todos os quesitos educacionais, né? Como a criança estuda, como ela é avaliada, como ela vai fazer prova. Cara, as minhas amigas que estão estudando agora à distância, eu recebi hoje um print dela. Não tem como você não fazer a prova com o uso da IA, entendeu? É óbvio, você vai revisar, você vai saber como pedir, que é aquilo que a gente tem falado, que talvez essas sejam as novas habilidades, você saber o que pedir e como pedir para a IA. E depois a sua análise crítica do resultado. Mas o resultado em si, cara, não tem como. Mas vamos ver, né? Cenas para o próximo capítulo. Era isso que eu tinha hoje para compartilhar com vocês do IA na Prática. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, eu tenho certeza que meu pai vai curtir, hypar, compartilhar, comentar várias vezes, pedir para entrar na musiquinha. Aliás, falando em musiquinha, já que a gente reprogramou novamente o nosso padrão aqui dos episódios de sexta, sexta-feira também vai ter musiquinhas. Então, os episódios de segunda tem notícias com musiquinha. E os episódios de sexta, IA na Prática, notícias, musiquinha. E a gente vai tentar também enxugar um pouquinho esses episódios de sexta. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Despeçam-se. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se é esse o formato que vocês queriam. A gente tende a achar que sim. Fica mais dinâmico, fica mais alegre, mais pessoas. A gente traz notícias, não fica, né, tão espaçado as notícias para vocês. Comentem aqui embaixo. Um beijo e até o próximo episódio. Boa, meninas. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Ouvintes, repito o que elas disseram. Comentem, curtam, compartilhem. Isso faz toda a diferença pra gente continuar aqui firmes e fortes. A gente vai continuar, mesmo que vocês não façam isso, mas se vocês fizerem, a gente vai continuar com mais vontade ainda. Um beijo, até a próxima. Sensacional! Thiago Cunha adorou o caso da Embracon. A eficiência que os agentes de IA trazem é absurda. Muito bom ver a aplicação prática disso no mercado brasileiro. José Eduardo disse, tá muito top desse jeito. Conteúdo de verdade tem que ter o tempo que precisar. Cada um assiste o que achar interessante e pula o que não gosta. Simples parabéns pelo conteúdo, acompanho sempre. Ele comandou! O programa está no tamanho correto. Às vezes acho que teria que ser mais tempo. A forma que é feito o programa com resenhas é o diferencial. E o Só Cartão Vermelho mandou vários corações vermelhos de paixão. Teve outro ouvinte que reclamou dizendo que só assistiu até os 20 minutos. Acho que dá pra fazer vídeos menos longos. Heitor, muito espero rebateu. Eu ouvi o final, hein? E o Beviol também se manifestou e falou: vídeo muito longo, galera. São 3/4 de notícias que são relativamente rápidas. Poderiam ser abordadas todas em 20 minutos. As views iriam aumentar se vocês enxugassem um pouco. E o Thiago Cunha apareceu de volta apoiando a gente. Será que o jogo virou mesmo ou é só pânico momentâneo? O Google tem o dinheiro, mas a gente sabe que a adoção em massa depende de hábito. E pra finalizar, o Eduardo de 1912. Será tão bom para os seres humanos que está sendo os smartphones. Aí cada um tem sua opinião. Só sei que o cérebro humano não está se desenvolvendo como a tecnologia fazendo o biológico. Perder feio para o artificial, futuro mais lógico. O ser humano fica cada dia mais inútil e burro.
até em futuro lógico ser substituído como espécie dominante.